A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Começando mais um conteúdo, né? Mais uma reflexão. Hoje nós estamos na reflexão número 13, né? E essa, então vamos continuar nessa reflexão maravilhosa, a qual o Senhor me direcionou, né? Aceitando aqui para a gente começar. E essa, né? Hoje vamos falar um pouco a respeito do capítulo 13, né? E mais uma vez pedindo meus irmãos para compartilhar, para dar seu like, comentar, e nos ajudar aí no canal, né? Aqui no YouTube, Instagram, Facebook, também a gente lança lá, né? E estamos aí, vamos que vamos, né? Tenho voltado a ver as outras que eu tenho postado. Depois eu vou repetindo elas e é muito profundo, irmão, muito profundo o livro de Provérbios, muito profundo. Aconselho meus irmãos a tirar um tempo para ler o livro de Provérbios, né? E como isso já aconteceu comigo no passado, estou repetindo de novo, né? E, e quero cada dia mais desativar meus irmãos, né? Estamos vivendo uma geração muito, vamos dizer assim, órfão, né? Então, a sociedade, o mundo atual, ele tem tirado que a autoridade, a paternidade paternal, né? E o livro de Provérbios vai falar bastante sobre isso, né? Sempre ele está falando, filho meu, filho sábio, e por aí vai, né? E, e é isso que Jesus veio restaurar a paternidade, né? Também nós vamos começar um conteúdo aqui, mano, que é só sobre Jesus dizendo que a respeito do Pai, né? E terminar esse conteúdo, a gente vai ver se a gente faz um conteúdo só a respeito de paternidade, né? Tirando algumas coisas daqui, colocando lá. E, e o que o Senhor nos direcionar, né? E essa geração, principalmente nos dias atuais, como eu já falei, principalmente aqui na nossa região, está uma região muito carente de um avivamento. E é isso que eu quero transmitir para alguns irmãos, né? Para a gente vir se levantar para trazer um avivamento para esse lugar, né? E o avivamento não é isso que a gente pensa, mas o avivamento genuíno, né? E eu tenho colocado no meu coração e vou continuar batendo até uma hora o céu se romper, né? E nós achamos, é por isso que muitos eu fico vendo, muitos querem estar em cima de um púlpito pregando, né? E achando que aquilo é um avivamento, né? É um avivamento genuíno, ele fecha bar, ele fecha prostíbulo, pessoas são tocadas, é, é uma coisa extraordinária. O verdadeiro avivamento, eu tenho um livro aqui, irmão. Tem um livro de homens sábios, né, a respeito do avivamento. Tem um conteúdo a respeito disso. Livro, porque custa o avivamento. Isso aqui é muito profundo, esse livro aqui. Eu tenho estudado bastante tempo, usando livros de homens que trouxeram avivamento, né? Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Aqui cada, cada conteúdo desse aqui, deixa eu ver aqui, ó. O, os homens que escreveram esse livro aqui é muito profundo, né? E vamos ver aqui os homens que escreveram esse livro, ó. O primeiro, né? O primeiro que escreveu aqui o primeiro, meus irmãos,
Só homem ilustre, viu? Só homem ilustre. Primeiro John Wesley, né? Aí tem também tem John Wesley, é, George Whitefield, é, é, Jonathan Edwards, né? Charlie, Charlie Finney, né? E Charles Spurgeon, né? E Joel Viga Mold, nome é um pouco complicado de falar, né? Mas é aquele que 1 milhão de almas soluçava, né? Quando ele pregou que ele ganhou 1 milhão de almas, né? Porque o nome dele é um pouco complicado, não sei falar o nome dele. Então, esses homens ilustres, eu tenho esse livro, tenho esse livro, fora os outros que já vi do País de Gales, né? Também algo muito profundo. Alguns também sobre a Rua Azusa, né? E alguns outros avivamentos, e o avivamento exclusivo que foi o da igreja primitiva, que a Bíblia ela traz resposta sobre isso. Atos dos Apóstolos vai falar do avivamento, o primeiro avivamento, e você vê que o livro de Atos, ele não ficou só no derramado capítulo 2, capítulo 4, capítulo do 10, lá na casa de Cornélio, capítulo 19, e continua avivamento, né? Então, também ali não deixa de ser um avivamento quando o navio afunda e eles vão para a ilha de Malta. Ali também se torna um avivamento, onde Paulo chegava, se tornava um avivamento. Isso é um avivamento, irmão. Isso é o verdadeiro avivamento a qual eu estou buscando, a qual e eu tenho visto hoje muitas pessoas querem ser pregadores, né? E E o Senhor nesses últimos dias quer levantar profeta para pegar os pregadores. Essa mensagem é de Leonardo Rivenri também, que tem um livro dele também, né? Porque tarda o avivamento e mais outros, né? Então, é, antes de chegar a esse conteúdo, eu li muitas biografias de homens, Diário de John Wesley. Tem esse livro aqui que é muito top, é, vai falar dos heróis da fé, homens que. Então, eu mergulhei bastante, apesar de não ter uma leitura boa, de não saber ler, e tem muitos aqui que eu, não, esse muito top também, né? Tem os outros ali guardados, tem a coleção de Otmani, né? Então tem bastante aqui, irmão, tem bastante aqui, ó. Então, é, quando eu começo a ver, começo a conhecer os avivamentos que passaram e o que vai vir nesses últimos dias. Então, o Senhor quer juntar os avivamentos que vieram com o que vai vir agora para fazer coisas grandiosas. Então, nada mais, nada menos buscar uma paternidade na pessoa bendita de Jesus, para que Jesus veio trazer a paternidade a qual o povo tinha perdido, né? E é sobre nesse contexto que eu quero falar um pouco a respeito do capítulo Reflexão 13, né? Não vou ler todo, vou ler alguns versículos, quero ser breve. E quando nós começamos a mergulhar na história desses homens, é muito bom também, ó, livro muito bom também, é, e bastante, irmão, bastante aqui, e bastante livro, é, fora os meus que eu tenho escrito, né? Me inspirei demais desse homem aqui, né? É, a vida de oração dele, né? Homens que me inspiraram a ter uma vida de oração, me inspiraram para eu estar aqui. Luta espiritual, né? Hoje, a partir das 4 horas, começou a luta espiritual até 8 da manhã, né? Então, isso aqui não é para mim sobreviver, mas às vezes é a noite toda acordado em vigília. Fui passar a luta depois que eu terminei a oração, 8 horas da manhã, fui dormir. Então passou a, a luta, né? Então a gente é, vai por aí devagarzinho como o Senhor nos quer, né? Então tem mais aqui, irmão, tem mais aqui que eu poderia mostrar para meus irmãos. Muito profundo, muito profundo, muito profundo. É, muito profundo. Tem os outros que eu emprestei para alguns irmãos, né? Muito profundo também. Livros que
que eu indico também aos meus irmãos para que venham buscar, né, o princípio da oração, Charlie Finney também. Então é desse jeito, irmão. Desse jeito a gente tem que é, aprender com esses homens também, homens que deixaram legado, e agora a gente buscar verdadeiramente como nós devemos fazer para que o Senhor também venha fazer o que Ele tem para fazer na nossa vida nesses últimos dias. Então eu vejo muitas é, pessoas querendo pregar, querendo pregar só uma pregaçãozinha ali, mas nós temos que fazer discípulos, nós temos que ter um pai verdadeiro, né? Então vamos começar, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar. É, E eu quero trazer algo que é importante a respeito de um filho sábio, né? É isso que eu quero falar a respeito disso, né? Tenho visto muitas pessoas ótimas na internet, mas também tem. É tanto que eu só assisto as pregação, algumas pregações, mas o meu pai espiritual é, né, o apóstolo Robson Martins, que tem sido meu pai espiritual, tenho aprendido muito com ele, né? E estamos aí na peleja, irmão. Estamos aí na peleja, que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecer poderosamente, né? E sim, esse é meu intuito, ativar pessoas, né? Isso é meu intuito, ativar pessoas. Só que aqui na nossa região nós não temos muito essa mentalidade, né? De pessoas querer ser ativadas. Ele acha que já, porque lê uma coisinha ali, já é chamado para pregar, ele, né? Mas o Senhor tem mais para você, tem mais para mim, tem mais para as igrejas aqui, né? Então, se você vier um culto aqui na igreja, você vai ver totalmente diferente do sistema que vocês são acostumados a ir, né? E vocês vão ver totalmente diferente aqui. Você vê os adicionais, as três louvor da harpa, a palavra oficial, né? E depois aquelas oportunidades de chegar a hora da pregação, né? Um monte de obreiro ali em cima do altar, não, aqui é diferente. Alguém não sabe quem é o pastor, quem é os membros, né? Porque estamos tudo lá, no meio lá, né? E a equipe de louvor, por enquanto, né? A equipe não é grande, só tem o irmão, que é o que louva, né? Depois que ele louva, ele entrega o pregador, né? Aleluia, Deus. E a gente faz direcionado do Espírito Santo de Deus. Se um dia o Espírito Santo direciona, é louvor da harpa. Se um dia é, é que a gente é movido pelo Espírito Santo, é movido pelo Espírito Santo e deixando o Senhor fazer. E o meu intuito é ativar você, o meu intuito é trazer a paternidade para vocês. Então, se você tem vontade de crescer, saber um pouco também sobre o batismo no Espírito Santo, os batismos no fogo, sobre o, o desenvolvendo falar em língua. Se você também quiser saber sobre os 5 batismos, né? E a gente tem tudo isso aí, né? Depois eu vou voltar aqui com o lançamento do livro, o Batismo no Fogo, e depois a gente vai ter mentoria, né? Se os irmãos, alguém quiser crescer na dimensão dos sonhos, porque eu creio que muitos que têm visto meus vídeos, muitos têm, têm um ministério de sonhos, mas talvez ele não tem é, uma mentoria a respeito disso, né? E tem passado despercebido. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Não vou entrar nesse assunto não, porque senão vai ficar muito longo. Vamos começar aqui. O, o filho sabe, ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Amém? Então, como nós temos uma geração muito órfã, né? Qual é o primeiro é, o primeiro sintomas de uma sociedade órfã, uma sociedade que sofre com orfandade e rejeição, né? O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca, nunca receberá que está errado, né? Então nós estamos vivendo a geração do século XXI, né?
os filhos não se tornam, os filhos são os filhos órfãos, que não são os filhos sábios. E a Bíblia diz bem claro que o filho sábio, ele ouve a instrução do pai. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai. Hoje estamos vendo a geração que os filhos não estão querendo, né, atender as palavras dos pais. Tenho visto, às vezes a gente precisa mergulhar um pouquinho o que está acontecendo no mundo, fora do mundo, né? E para a gente entender como está aí, né, acontecendo. E eu tenho acompanhado, tenho visto algumas coisas para falar um pouco a respeito da orfandade que eu tenho visto no Brasil, a orfandade nessa geração. E falando um pouco também, para nós entrar nesse assunto, e a orfandade ela tem trazido muita, eh, vamos trazer esse problema agora de homem trans, mulher trans, isso é falta de paternidade, isso não é um filho sábio, porque o filho sábio, ele vai o quê? Ouvir a instrução do pai. Então, o filho sábio, ele vai ouvir o quê? As palavras de Deus. O filho sábio, o filho que não é sábio, ele primeiro, ele já se torna rebelde à instrução dos pais. Então, esse conteúdo que a sociedade diabólica e satânica tem trazido para a sociedade dos dias de hoje, e principalmente as pessoas que têm problema de orfandade, que não é um filho sábio, ele começa a ter revolta, né? Ter revolta da verdadeira família, né? Ele fica dizendo que ele não se enquadra naquele ambiente, porque ele foi, eh, a sociedade foi ensinando isso, os tronos malignos, né? Os príncipes, os anjos caídos foram colocando isso na sociedade, nas pessoas mais acima, as pessoas que regem o país, então eles vão colocando aquela doutrina. Então, quando esse demônio da sexualidade ele entra na pessoa, ele entra na criança, então ele vai crescendo naquele ambiente. Então, o que é que primeiro ele vai entrando que a rejeição, porque dizendo que a sociedade não aceita ele daquele jeito, já começa a rejeição. Então, quando vai entrando a rejeição, por não ser um filho sábio, não querer receber a instrução do pai, ele já começa a se sentir rejeitado pelaquilo que a sociedade, a família bíblica, não vou falar a família tradicional brasileira, mas a família bíblica não aceita, porque o Senhor ele vai nos dizer lá em Levítico também, vai dizer em Romanos que o homem que se deita contra o homem não, né, ele vai explicar, o sangue dele vai requerer, e ele começa a dizer uma série de pecados. Paulo também diz que o Senhor entregou essas pessoas as paixões infâmias, né? Ou seja, ele saiu do que? Do contexto bíblico para se inflamar com algo satânico, algo que o inimigo tem colocado. Então, isso traz orfandade. Isso não se torna um filho sábio, mas o filho sábio, ele escuta o ensinamento do pai, né? Eu sei que muitos não são crentes, muitos talvez foram, talvez foram só crentes, não foram, não, não, não deixou o Espírito Santo trabalhar na vida dele, né? Então, quando nós somos só crentes, né, se tornamos religiosos, mas quando nós se tornamos filho, então nós aceitamos eh, a palavra grandiosa do Senhor. Eu tenho visto homens da prática, homens sexualistas, que hoje são os grandes pregadores, são homens que, às vezes, quando eu vejo o vídeo dele, testemunho, isso me traz um ânimo, um incentivo para eu continuar mais e mais, entender que o Senhor faz mais e mais nas nossas vidas, irmão, porque o Senhor ele é fiel para fazer, como eu já falei, que o Senhor tem feito na minha vida, né? Então, isso são conteúdo grandioso que o Senhor ele pode fazer na vida do ser humano, né? Então, esses homens também que vieram dessa prática e por eles botar a cara a tapa e confrontar esses tronos, eles também são atacados no mundo espiritual. Eles não são atacados só fisicamente, mas no mundo espiritual. Aquele demônio que induziu ele lá atrás, quando ele confronta, né, os tronos também vêm
confrontar eles também, sonhos, visões, e por aí vai, né? Mas eles, como estão transformados, a palavra entrou neles, eles permanecem firmes, acreditando que o Senhor é fiel, e eu louvo a Deus esses homens a qual o Senhor, as mulheres que o Senhor também tem tirado desse, e tem trazido as mulheres que antes se relacionavam com mulher, hoje é mãe de família, e botando aquela tapa e mostrando o gênio feminino, que foi o que nós falamos hoje, se tornando mulher virtuosa, né? Mulheres que tinham uma vida depravada se tornando mulher virtuosa. Por isso que eu bato nessa tecla, porque o Senhor, ele faz do, pessoas que não é nada, se torna uma pessoa virtuosa. Então, sim, a primeira característica de uma geração ser órfão é não dar ouvido à instrução do pai. Mas o Pai aqui que nós estamos falando é o Pai Celestial, é o nosso Pai e Salvador Jesus Cristo, porque ele veio para restaurar a paternidade que o seu povo tinha perdido ao longo dos anos. O povo estava sem paternidade. Isso aqui vai ser muito poderoso, esse assunto, né? Então ele estava distanciado da presença do Senhor. Agora Jesus ele vem para trazer o que? Instruções, ensinamento que ele recebeu de quem? Do Pai, quando ele estava com o Pai. Então o Senhor Jesus trouxe tudo aquilo e nos ensinou. Então, o primeiro ponto que o inimigo ele faz dentro de uma geração é corromper a, a sabedoria do filho, né? E então, quando nós vemos num dos evangelhos que um pai diz para o filho, manda ele fazer algo, ele diz que vai e não vai. Aí tem outro diz que não vai, depois vai. E então ele pergunta quem foi o que fez a vontade do pai. Aí das pessoas que estavam que responderam, aí disse o que fez. Exatamente. Então, às vezes, nós até pode dizer que não vamos, mas na hora se arrependemos e vamos fazer a vontade do Pai. Então, isso vai agradar o coração de Jesus. Eu tenho falado, tenho repetido, a geração, a cultura bota um amor falso para as pessoas se sentir bem com aquilo que ele acha que ele está fazendo certo, né? Então, por isso que vem a orfandade. E o filho sábio, ele ouve a instrução do pai. Então, quando nós somos um filho sábio, então nós ouvimos o que o Senhor tem para conosco. Quando nós somos filhos sábios, não acordar, tanto faz você ser crente, você ser católico, você ser, seja lá o que você for, mas se você é um filho sábio, você, a palavra diz que o Senhor se revela pelo universo, para que nenhum seja inculpável. Então o Senhor se revela pelas estrelas, por isso tem pessoas que ele estuda as estrelas, etc. Porque o Senhor se revela de todos eles, se revela pelo mar, ele se revela pelos ventos, ele se revela por tudo. Então não dá para descartar que por trás tem um ser maravilhoso que nos ama, que fez tudo isso. Não dá para negar que por trás de tudo isso tem um ser que preenche todo o vazio de um filho que não ouve a instrução do pai, né? Por trás de tudo isso, do universo desse, tem um ser muito maravilhoso que fez cada pessoa com o seu DNA próprio, uma pessoa que fez cada um. E então os teólogos tentam buscar, os cientistas tentam buscar anos e anos tentando buscar ainda uma resposta e não encontra resposta, porque por trás tem um ser maravilhoso que fez todo o universo, né? E todo o universo e tudo que nele há, né? E nós sabemos que a Terra é apenas uma coisinha mínima do que o universo existe, né? Do que existe. Então, o filho sábio ouve a instrução do pai. O filho, vou lá aqui nessa versão. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai. Então, um verdadeiro filho, ou seja lá qual for, se você tem Deus como pai, ou seja lá qual for, então você vê que se você frequenta outro tipo de religião, seja lá qual for, você não atende às instruções daquela religião que você está, seja lá qual for, e tem pessoas que ele é regrado daquilo, porque ele ouve a instrução daquele que está na frente, daquele que é considerado o pai dele, né? E muitas vezes nós deixamos de ouvir a instrução do nosso pai
para ouvir a instrução de pessoas lá fora. Eu comigo foi totalmente. Então você se torna uma pessoa órfã, uma pessoa é, que vem essa rejeição. Porque quando nós se torna desse jeito um filho nessa situação que não ouve o pai, aí o negócio pega. Então eu quero entrar aqui na parte B. Diz, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Então é por isso que tem crescido essa, vamos dizer, eu vou falar sem medo de errar, essa pandemia de homens e mulheres trans. Por causa de quê? Por não receber a instrução do pai. É, e, e tem muitos pais que eles aceitam os filhos, né? Tem alguns que não aceitam, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Então essa equipe de homem trans e essas pessoas que estão indo por outro caminho, ele nunca reconhece que está errado. E quando ele não reconhece que está errado, vem a orfandade e vem a rejeição, porque ninguém me aceitou desse jeito. Não é que a pessoa, não é que o pai está rejeitando ele, é porque ele não está ouvindo a correção. E quando nós não ouvimos a correção, entra a raiz de amargura, entra a rejeição. A sociedade, o povo não me aceita desse, a igreja não me aceita desse jeito. Não, porque você não está recebendo a instrução do seu pai. Então, este espírito de rejeição entra. E esse espírito de rejeição, ele fica, quero botar mais prática, fica expulsando o ensinamento que o pai traz por intermédio da palavra. Entendeu? Então, e os tronos, eles vão aonde? Na nata maior, para quê? Para que venha trazer leis, né? Para que venha beneficiar a pessoa rebelde, a pessoa errada. Então essas leis é um buraco para levar você para o abismo. É um buraco mais e mais se abrindo para levar para um buraco sem fim, né? Então nós temos que ouvir o que o Pai tem para conosco. E quando nós ouvimos o que o Pai tem para nós, então nós vamos entender que estamos errados. Por isso que a Bíblia diz em João 16:8, que diz que o Espírito Santo Consolador ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu vejo tantas pessoas entrando em debate, tá, etc. Se não for o Espírito Santo que convença, nós podemos entrar em debate, podemos evangelizar noite e dia. Se não tiver o Espírito Santo para convencer a pessoa, nós não vamos conseguir nada. Quem consegue é o Espírito Santo. O nosso papel é levar a palavra, semear a palavra, e o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o filho que não escuta a disciplina do pai, ele nunca reconhece que está errado, ou seja, ele zomba. E para nós ver, né, que o povo que se identifica como LGBT e eles não reconhecem, eles o que zombam, muitos zombam da palavra de Deus e muitos têm até um chamado do Senhor e muitos o Senhor talvez quer fazer ele um pregador da palavra, quer fazer ele um ministro da palavra do Senhor, né? E e o Senhor ele quer fazer isso, ele quer restaurar o que? A paternidade, principalmente aqui onde nós moramos, o Senhor quer trazer a paternidade e o Senhor quer trazer uma restauração na, no povo que está. A religião, ela consegue afastar o povo de ter intimidade com o Senhor. Então, essa geração, ela zomba o que? Do ensinamento do pai e nunca reconhece que está errado. Então, infelizmente, estamos vivendo nessa geração e nós só conseguimos revestir isso com o mover do Espírito Santo, com a palavra genuína, com o Espírito Santo se movendo, né? Está sendo atacado, como eu já falei, mas eu vou continuar, não vou me dar por vencido. A gente pode perder uma batalha, mas a guerra não está perdida, né? Então, essa noite, irmão, propaga essa palavra, assim, ó, o fruto do homem, o fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo dos
pérfidos e violentos, né? Então, o desejo do homem que não aceita a correção, os frutos dele e as obras dele são o que? Violenta, né? Porque ele rejeita todo ensinamento do Pai. Mas aquele que aceita é, a disciplina do Pai, os frutos da sua boca são boas. É por isso que diz que o filho que não aceita a correção, ele zomba do ensinamento do Pai. Então, o Senhor quer trazer uma restauração nessa cidade, nesse país. Então, se você se identificou com essa palavra, né? Mas se você quiser criticar, não ligue para a crítica, porque desde quando eu aceitei Jesus, vivo debaixo de crítica, e isso é uma das coisas para eu crescer mais e mais, né? Eu não ligo mais para isso aí, né? Porque eu sei que tudo, John Wesley, quando no dia que não jogava pedra nele, ele achava que estava tudo errado, né? Então, mesmo, vamos se unir, se levantar, uma geração cheia do Espírito Santo, tirar essa religiosidade, essa rejeição, essa falta de paternidade, e vamos ouvir as instruções do Pai para conosco. Não vamos zombar daquilo que o Pai Celeste lembra de cada livramento que você teve, lembra de tudo que você passou, e hoje você se encontra nessa situação porque Ele é seu Pai, e o Pai não rejeita nem um filho, né? Essa é a palavra, essa é a reflexão. Vamos orar. Soberano, maravilhoso Pai, graça te dou, Pai. Pai, desperta essa geração brasileira, Pai. Pai, que o Senhor venha trazer paternidade, que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, meu Pai, falta de rejeição nessas pessoas. Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado, o teu nome venha a ser bendito nesse santo lugar, Pai. Ah, Senhor da glória, e tudo seja para tua honra e tua glória. Ah, Pai da glória, essa noite eu levanto a mão, Pai. Pai, aqueles que estão com os dons, Pai, parado, eu desperto todo dom. Aqueles, Pai, que têm tido sonhos e não estão sabendo discernir o sonho, Pai, que o Senhor venha trazer as revelações dos dons, as interpretações dos dons, a interpretação dos sonhos, Senhor da glória, e que tudo seja para a tua honra e tua glória, Pai. São essas coisas que eu te peço, eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Então, que você venha compartilhar, dar seu like, né, joinha, aperta o sininho e vamos nos ajudar, gente, né? O Ministério da Escola Missionária do Rei, para que esse conteúdo venha chegar em pessoas que tá passando por esse momento de orfandade e rejeição, pessoas que estão com a identidade, que estão zombando da palavra, estão zombando do Pai, que não querem reconhecer seu erro. Então, compartilhe e tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Fique na paz, meus irmãos, fique na paz.